Nessa aula eu vou ensinar todos a calcular uma sequência de equações. Então sejam bem-vindos ao nosso curso de algoritmos, eu sou Wagner Rambo, você está no canal Engenheiro Wagner Rambo, se inscreva aqui, deixe seu like e fique à vontade, vamos acompanhar esta videoaula, tenho certeza que vai ajudar você demais nos seus projetos. Então, um algoritmo para resolver equações vai nos possibilitar o desenvolvimento de software que resolva várias equações em sequência. Sempre que temos este problema para resolver, nós podemos recorrer ao uso de um software, ao desenvolvimento de um software computacional que receba os parâmetros de entrada que eu preciso, faça o processamento dos cálculos e entregue os resultados. Então eu vou trazer um exemplo aqui, mas você pode adaptar esta metodologia para diversos outros casos que você encontrar aí na sua vida como projetista, tá certo? Então vamos desenvolver esse sistema aqui em tempo real com vocês. É muito simples o fluxograma para uma sequência de equações. Você está vendo aqui. Temos o início, inicialização de parâmetros constantes, quando houverem, inicialização dos parâmetros variáveis, então as entradas do usuário, aquilo que eu quero, que eu tenho como objetivo para este projeto, o processamento de cálculos, aqui entra o conjunto de equações, normalmente é uma sequência de equações, eu inicio pela equação que já pode ser resolvida com os parâmetros que temos, e em seguida nós temos a resolução da próxima, e aí eu sigo basicamente uma sequência conforme manda a teoria daquele projeto, daquele desenvolvimento. E por fim a exibição dos resultados. Aqui eu coloquei um programa que executa e encerra, mas você pode ter um software aí mais sofisticado que entre um loop e aí solicite ao usuário novos parâmetros para recalcular tudo caso você queira. Então já deixo como um exercício para você, depois da aula, se quiser desenvolver algo semelhante, só que com um sistema em loop. Então é relativamente simples. O exemplo que eu vou apresentar para você é um conversor buck, ou seja, um conversor DC-DC, que converte um nível de tensão em volts mais alto para um nível de tensão em volts mais baixo. E eu vou utilizar o circuito integrado MC34063, que ele é dedicado para a implementação de conversores DC-DC. No manual deste circuito integrado, o seu datasheet, nós vemos o conjunto de equações para resolver. Então tem exemplo para step up, step down e circuito que inverte, ou seja, gera um nível de tensão negativo. No exemplo de hoje vamos trabalhar com o step down, também chamado como conversor buck. Basicamente recebe uma tensão em volts maior e entrega uma tensão em volts menor. Como no exemplo aqui do próprio manual, uma entrada de 25 volts para uma saída de 5 volts. Então o usuário aplica 25 volts na entrada e recebe na saída, e terá na saída 5 volts regulados. Aí o que fazemos é determinar os parâmetros do nosso projeto, neste caso em particular, os parâmetros deste conversor. Eu quero um conversor com uma tensão de saída de 3.3 volts, uma corrente de saída máxima de 150 mA, tensão mínima de entrada 9 volts, máxima 40 volts, então esta é a faixa de tensão que o meu conversor vai aceitar. Vai operar em frequência de 50 kHz, uma tensão de ripple de 20 mV. Vamos utilizar no circuito um diodo 1N5819, que tem uma VF de 0,55 volts. Isso é do manual do próprio componente. E do próprio manual, datasheet do 34063, eu tenho a tensão de saturação de 1 volt. E eu vou arbitrar um resistor R1 de 5,6 kΩ. Então este resistor aqui da malha de realimentação para que eu consiga a tensão de saída desejada. Este é o conjunto de cálculos necessário, de acordo com o manual do fabricante. Eu calculo a razão entre T1 e T-off, que é esta equação aqui, isso está tudo tabelado lá no manual. E aí com as entradas eu já tenho Vout, VF, Vin mínimo, V de saturação, novamente Vout. Eu já obtenho esse 0,8191.
Período é o inverso da frequência, que eu também já determinei como 50 kHz. Então deu 20 microsegundos. O T-off é esta equação aqui. É T sobre o período T sobre 1 mais a razão de T1 por T-off. Resulta em 10,99 microsegundos. Aí com isso eu calculo o T-on, deu 9 micro. O capacitor para o oscilador tem esta equação aqui, 4 vezes 10 na menos 5 vezes T-on, 360 picofarad, aproximadamente. A tensão de pico no chaveamento, 2 vezes Iout, 300 mA. A indutância mínima necessária é esta equação aqui, tensão mínima menos V de saturação menos tensão de saída sobre a corrente de pico no chaveamento vezes T-on, em torno de 141 microhenry. O meu resistor de shunt, 0,3 sobre a corrente de pico, resulta em 1 ohm nesse caso aqui, e o capacitor de saída, aqui a corrente de pico no chaveamento vezes período, sobre 8 vezes a tensão de Ripple, 37,5 microfarad. E o resistor R2, que vai garantir a minha saída em 3,3 volts, arbitrando um R1 de 5,6 kΩ, 5.600, como vimos, resulta em 9,184 kΩ, em torno de 9 K1, 9.100 ohms. Como vimos, é uma sequência de equações, não muito grande, mas também não tão pequena assim. E aí, se porventura você quiser recalcular para uma tensão de saída de 4 volts, você terá que fazer os cálculos todos novamente, não concorda comigo? E aí que entra a questão de um algoritmo. Aí que entra a questão de um software que vai resolver estas equações em sequência, evitando essa tarefa tediosa de ir calculando equação por equação, como fizemos aqui. Então, quero mudar a corrente de saída, quero mudar a frequência do conversor. É só mudar os parâmetros de entrada, ao invés de recalcular tudo de novo. Na aula de hoje eu vou utilizar uma linguagem diferente, como dito na primeira aula aqui do curso. Inclusive tem a playlist do curso, tá certo? Vai aí em wrkits.com.br/cursos, você tem acesso a todos os nossos cursos exclusivos e também as playlists do canal WRKits e deste canal aqui, já tem o de algoritmos lá, então você pode acompanhar as demais aulas por lá. Acesse e aproveite os nossos cursos em promoção. Temos o STM32, que lançamos esse mês, tem também ainda o microcontroladores, desenvolvimento de produtos, que está por apenas R$ 27,90 e você concorre a prêmios adquirindo este curso. Então aproveite, está aí na descrição o link para você conferir. Não preciso nem dizer que temos também os cursos de linguagem C, C++, Python e também em breve teremos o curso de C#. Então fiquem ligados sempre e invistam aí no seu conhecimento. Hoje eu vou trabalhar com a linguagem Fortran. Olha que coisa interessante, você reconheceu aqui, você já trabalhou, você programa Fortran? Comente aqui embaixo, deixe nos comentários que eu quero saber. É uma linguagem da década de 50 que tem atualizações recentes e é utilizada aí até os dias de hoje, justamente para processar sequências numéricas de cálculos. Normalmente o Fortran é bastante indicado. Sabemos que temos hoje o MATLAB e tem a versão genérica ou gratuita do MATLAB, que é o Octave, que também pode ser empregado neste algoritmo aqui. Deixo como exercício para você que programa aí MATLAB. Mas eu quero trazer essa abordagem diferente utilizando Fortran. Acho que vai ser bem legal, bem bacana. Então vamos lá. Primeiro eu preciso dos meus parâmetros constantes. Então eu declaro como real aqui. No Fortran eu utilizo a palavra reservada real. Então vamos dizer que são parameter, ou seja, eles não vão ser modificados ao longo do software. Eu já vou colocar aqui o meu VF, que é 0,55, meu V de saturação, que é 1, e eu também vou colocar aquele resistor que arbitramos, o R2 ou R1, que foi o R1. Então o R1 foi arbitrado por nós,
em 5,6 kΩ. Eu posso colocar assim, notação científica, ou 5.600 também. Vamos colocar agora aqui os nossos parâmetros. Tensão de entrada mínima, tensão de entrada máxima, tensão de saída que eu desejo, a minha corrente de saída, a minha frequência e a minha tensão de ripple. Então já vou inicializar esses parâmetros aqui com os valores desejados. Então vou organizar aqui desta forma, acho que vai ficar mais fácil, em uma lista. Então meu ripple, 20 mV, frequência de 50 kHz, a minha corrente de saída, 150 mA, tensão de saída de 3,3 volts, tensão máxima 40 e mínima 9. No Fortran, quando eu dou uma quebra de linha, eu utilizo o e-comercial aqui para indicar isso. Então vamos deixar aqui desta forma. De acordo com o nosso fluxograma, temos o início do programa, temos aqui os parâmetros constantes e aqui os parâmetros variáveis. Preciso processar os cálculos. Eu só vou renomear aqui, vou colocar para Buck o nome do meu programa. E agora nós vamos processar os cálculos. A razão entre T-on e T-off vai ser calculada por nós aqui. Então vou chamar de T-on div T-off. Para que isso funcione, eu preciso declarar também aqui os parâmetros calculados. Então vamos ir declarando à medida que eu for precisando aqui. A razão, como vimos, vamos pegar a equação aqui, é a minha tensão de saída Vout mais o VF do diodo dividido por tensão de entrada mínima menos tensão de saturação menos Vout. Depois o período. Período é igual a 1 sobre a frequência. T-off é o meu período dividido por 1 mais a razão T-on T-off. Vamos adicionando aqui na declaração de variáveis o T e o T-off. Capacitor CT para o oscilador. 4 vezes 10 na menos 5, então 4e menos 5, vezes o T-on. Já vamos declarar aqui em cima também o CT. Então veja que aqui eu já estou fazendo a sequência de cálculos. Ó, a corrente de pico no chaveamento é 2 vezes a minha Iout. Seguindo aqui a corrente de pico. Indutância mínima, meu Lmin, vai ser a minha tensão de entrada mínima, menos Vsat, menos Vout, dividido pela minha corrente de pico do chaveamento, usar os parênteses aqui para garantir, e aí isso tudo vezes T-on. Inclusive faltou a equação para T-on aqui. T-off, depois de T-off vamos calcular T-on, então sigo a sequência de cálculos, que vai ser T-on dividido por T-off vezes T-off. Eu já declaro aqui o meu T-on também.
E aí com isso temos a indutância mínima, vamos calcular o resistor de shunt, RSC, 0,3 dividido por IP KSW, Cout, capacitor de saída, IPKSW vezes T, dividido por 8 vezes Ripple, e por fim, o nosso resistor R2, necessário para garantir os 3,3 volts. Então é Vout dividido por 1,25 menos 1 vezes R1. O que eu não declarei aqui ainda foi a indutância mínima, o RSC, o Cout e o R2. Vamos ver se está correto aqui. Aqui faltou um T na declaração. Então todas as vezes que eu puxei o nome da variável também faltou esse T. Perfeito! Depois de processar os cálculos, eu só preciso mostrar os resultados. Em Fortran eu posso utilizar o comando write. Então vamos começar com TON dividido por TOFF. O valor TON dividido por TOFF. Aqui para ganhar tempo, vou dar Ctrl C, Ctrl V para os nossos demais parâmetros. Então adicionei todos os parâmetros para mostrar na tela. Vamos rodar aqui e ver o que acontece já. Então já temos alguns resultados, vamos comparar com o teórico, 0,81, período 20 micro, que está com arredondamentos, mas está correto, 10,99 micro TOFF, 9 micro TON, CT, 360 pico, 300 mA para IPW-SW, indutância mínima de 141 microhenry, 1 ohm para o RSC, o Cout 37,5 micro e o R2 9.183 ohms, também ficou bem próximo, então já está funcionando o nosso algoritmo. A partir de agora, quando você tem o algoritmo pronto, construído e viu que funciona, você pode sofisticar o software. Um exemplo seria solicitar ao usuário as entradas destes parâmetros. Então o que pode ser feito é o seguinte: write, você pode ter um título também, vou colocar aqui, step down, MC34063, calculator, e aí você já pede para o usuário informar o valor que ele quer para o VIN mínimo. E o comando é read, aqui em Fortran, para fazer a leitura do teclado. Então você vai ler a VIN, nossa tensão mínima. E aí você segue aqui, né? Máximo, VIN máximo, Vout, tensão de saída, corrente de saída, e é claro, eu estou fazendo aqui resumido, você pode colocar mais intuitivo, por exemplo, corrente de saída em amperes, tensão de saída em volts. Eu estou fazendo bem simplificado porque aqui estamos em tempo real. Então a frequência de operação em Hz, F, e o ripple de saída. Então vamos ver o funcionamento agora com esta interface com o usuário.
Ele mostra para nós o título, pede a tensão mínima, vamos colocar 9, máxima 40, 3.3 volts, 150 mA, 50 kHz, 20 mA de Ripple, e aí estão os cálculos processados. Vamos testar também agora um parâmetro diferente. 10 volts mínimo, 20 máximo, tensão de saída 4.7 volts, corrente de saída 100 mA, frequência 55 kHz e Ripple, vamos colocar 30 mV. Calculou para nós. Então nós já sabemos que a indutância mínima aqui é 214 microhenry, por exemplo. Capacitor de saída aqui 15 microfarad. O resistor deu em torno de 15 kΩ. E o capacitor do oscilador aqui 399, 400 picofarad. Então desta forma você muda os parâmetros de entrada e obtém em segundos, literalmente em segundos ou até menos, o resultado modificado aqui do que recalcular todas as equações. Então a metodologia de hoje foi essa, para incentivá-los a criar estes algoritmos que vão agilizar os seus trabalhos do dia a dia como projetistas. Espero que tenham gostado da aula, eu peço like e inscrição no canal, importante demais. Cursos na descrição. Gostou da Fortran? Tem interesse em saber um pouco mais sobre essa linguagem? Quem sabe em um curso exclusivo no futuro? Podemos pensar no assunto, também deixe nos comentários aqui embaixo. Um abração e até o próximo vídeo.